Trellis já chegou, já foi apresentado, eu não pude ir para a coletiva de apresentação, tive algumas questões aqui de manhã, mas hoje nós vamos trazer um material de análise, tanto de Trellis, que a gente conhece muito bem, mas a gente vai trazer, claro, análise de característica, que a gente também já conhece, para entender o que é que pode ser feito no time de dado, o que é que ele pode ajudar, o que é que ele pode agregar nesse sistema, e também a análise de vitória e vitória da conquista, que não deu certo coletivamente para mim no primeiro tempo, no segundo tempo a gente sofreu, vai falar o que é que não deu certo, claro, sempre com ele, com Paulo Roberto, analista, que tá sempre aqui no canal, tá com o Instagram novo, @SVAnálises, já peço para você seguir e já coloca aqui o banner, ó, mais uma vez, se você puder ajudar com qualquer valor aí, Paulo, o Pix tá passando aí embaixo, o valor não vai para mim, vai direto para ele, que produz conteúdo do nosso Vitória. Paulo, boa tarde, vamos nessa. Boa tarde, galera, tamo junto. Vamos para mais uma análise, esse comparativo da temporada dele no Vitória e pós-Vitória, e também um pouco do nosso jogo passado. Vale ressaltar já de antemão que muitas coisas me incomodaram muito, muito mesmo. Então, a opinião quase 100% igual a de Léo. Pois é, então vamos nessa. Vamos colocar a primeira aqui na tela, que é falar sobre Trellis, né? Tem 32 anos, a galera falou que ele tava velho, ele tem 32, ainda é uma idade boa, tem 1,85, pesa 76 quilos, é destro, jogou 43 jogos em 2021, só marcou um gol e deu uma assistência. Vamos passar logo para a próxima imagem, Paulo, porque essa daqui é mais geral, eu acabei não colocando na tela, mas essa daqui é mais geral, né? Trellis, ele é o segundo agora, né, centroavante mais alto do elenco, fica atrás de Ney por 1 centímetro só, de Ney tem 1,86, ele tem 1,85, aí vem Queiroz com 1,77, chega Trellis, jogador alto, forte, fisicamente, tem posição física muito boa, para mim é um dos pontos fortes dele, e chega com esse número de gols e assistência baixo, né, mas agora chega num contexto totalmente diferente, de uma Série A para uma Série C, então contexto favorável para ele recuperar o futebol dele. Concordo com o Paulo, vamos colocar aqui a próxima, até porque esse foi um argumento que eu usei também quando ele foi contratado. Eu acho que existe uma expectativa exagerada? Acho. Eu realmente acho que existe expectativa exagerada. Mas eu também não vejo essa carniça toda que a galera fala, não. Aí estão os números de Trellis, ele que, como eu falei, não foi bem nesse último jogo contra o Globo, mas, de modo geral, ajudou a gente, né, Paulo? Na verdade, em 2018, acho que ele não estava tanto assim com a cabeça mais no Vitória. Ele já sabia que ele em algum momento ia ser negociado pela temporada que ele fez, já havia ali algumas sondagens, coisa e tal, e isso abala o jogador. Não estou dizendo que ele estava fazendo sacanagem, né? Mas mexe com o jogador. E você faz uma temporada, começa a receber sondagens de fora, mexe com o jogador que quer mudar de carreira. Então, acho que isso influenciou um pouco também. Trellis pelo Vitória em 2017 e 2018, fez 25 jogos, marcou 11 gols e deu 2 assistências. A estreia dele foi no jogo que o Vitória tomou 3-1 do Grêmio no Barradão, na verdade, o Paulo inverteu aqui, mas não tem problema. Pelo Instat, o último jogo dele foi contra a Juazeirense no Barradão, onde a gente empatou por 2-2, e pelo gol foi a nossa vitória pra cima do Conquista por 2-0, gols de Neilton e Brian. E aqui, Paulo, talvez a maior corneta da torcida com relação à contratação de Trellis, que é o que ele fez depois do Vitória, né? Isso, na verdade foram 4 anos, né? 4 temporadas seguidas jogando na Série A, o que para mim é uma surpresa muito grande, né? Por ter sido 3 anos ruins e ele permaneceu mais um na Série A, então foram 4 anos pós-vitória na Série A, e um rendimento abaixo, mas não jogou na divisão inferior. Foram 105 jogos ao total, marcou apenas 8 gols, ou seja, em 22 jogos no Vitória, ele conseguiu superar essa marca em 4 anos pós-vitória e deu apenas 2 assistências, o mesmo número de assistências que ele tinha dado também no Vitória em 2017. Então, realmente, 2017 foi o ano de Trellis. E, infelizmente, os anteriores não foram de tanto brilho assim, e com certeza os posteriores não agradaram tanto. Mas é um clube onde ele é reconhecido, é um clube onde ele tem prestígio da torcida, onde ele conhece a casa e, como eu disse, é o contexto favorável, inclusive por ser uma Série C, para ele recuperar o bom futebol dele novamente. Até porque se ele tivesse bem na carreira, ele não viria pra Série C, né? Ele tá voltando pra cá pra se reencontrar mesmo, porque ele não foi bem de fato. Ele tá pulando a divisão, ele tá saindo da A pra C. Eu queria que você agora, Paulo, falasse um pouquinho mais desses números de forma mais detalhada, tá? Já que o material obviamente é seu. Deixa o like se você assistiu até aqui. Tá passando o Pix de Paulo aí no banner, paulo.analistas@gmail.com, para você contribuir com o trabalho de quem tá aqui sempre fortalecendo. Rapaz, foram números muito bons, principalmente, na verdade, quem é da época, assim, que tem uma memória boa, a gente, pelo menos eu, não sei se Léo também, a gente ficou surpreso pela adaptação de um estrangeiro tão rápido no futebol brasileiro. Isso me surpreendeu muito, porque tem sempre aquele contato com cultura, com jogo diferente, um estilo diferente. O Brasil, o Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito disputado. Ele vindo da Colômbia e verdadeiramente ele caiu nas graças da torcida e começou a desempenhar um futebol com um resultado muito curto. Então, para mim, são números assim, 25 jogos, 11 gols, a média de 0,44 gols por jogo, e juntando com a assistência, como se fosse quase a cada 2 jogos, uma participação direta em gols, ele teve aqui, foram 13 participações diretas ao total, né?
0,52 por jogo, então a cada 2 jogos ele participou diretamente de um gol. Ele foi letal e foi o artilheiro do Vitória, né? Naquele Campeonato Brasileiro de 2017 que a gente conseguiu escapar. Aquele famoso campeonato onde a gente ficou conhecido como jogar mal em casa e ganhar fora, né? Isso, inclusive, fortalecia não, favorecia a forma de jogo dele, né? Trellis é um cara muito forte, que tem explosão, que tem arranque, e constantemente fora de casa a gente conseguia encontrar esses espaços com ele, com o David, com o Neilton flutuando, com o Iago batendo e voltando. Por exemplo, tem um gol de David contra o Botafogo, lá no Engenhão, em que ele arranca coisa de 20, 30 metros, o zagueiro não vai achar ele nunca. Ele bate na trave e David completa. Nós fizemos alguns gols assim, contra o Palmeiras também. Então, a forma de jogar potencializava o futebol de Trellis e eu não sei como é que vai ser isso com o Dado, a gente vai falar sobre isso também, tá? Porque eu não acho que Dado é um treinador que goste de fazer esse tipo de transição. Dado me parece gostar mais de ter a bola e não sei como é que Trellis sairia em um time propositivo. E algumas curiosidades aqui que Paulo trouxe, né? Aqui, uma das curiosidades que muita gente pensa que a carreira, entre aspas, de Trellis se iniciou aqui no Brasil no Vitória, né? Mas, na verdade, ele teve o início na base do Flamengo. Ele teve uma oportunidade aqui, não acabou não durando muito, voltou para a Colômbia e anos depois retornou ao Vitória. E aqui outra curiosidade, que a estreia de Trellis com gols aqui no Vitória foi contra a Ponte Preta, com 2 gols em casa, e os últimos gols dele em 2017 foram também contra a Ponte Preta. Teve aquele gol contra o Globo em 2018, mas ele iniciou 2017 na estreia dele com gols. Os primeiros gols dele com Vitória foram contra a Ponte Preta e os últimos gols dele na temporada foi também contra a Ponte Preta, já que o jogo contra o Flamengo na volta ele não jogou porque estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. É verdade, ele fez 2 no primeiro turno e 2 no segundo turno, né? Paulo, antes de colocar o vídeo aqui, eu queria perguntar pra você com relação à característica. Como é que Trellis pode encaixar nessa equipe, sendo que ele é um atleta que aparentemente é potencializado por um jogo com mais transição rápida, com mais velocidade, e Dado gosta de ter a bola. Como é que seria isso? Rapaz, para mim, eu sigo uma linha hoje que eu acho que dificilmente o centroavante vai dar certo no Vitória. Por quê? Eu acho que o sistema que a gente vem jogando não favorece o novo. Não é isentando a responsabilidade de Queiroz, que vem fazendo partidas abaixo também. Ele se esforça, mas ele também erra muito. Mas eu acho que o sistema em si não favorece o camisa 9 do Vitória. Eu acho que favorece bem mais os meias, que tem um jogo muito mais cadenciado, explora os laterais, que em alguns momentos acho que fica sobrecarregado. Por ser o responsável por atacar o último terço, a gente tem muita dificuldade nisso. E a gente tem cruzamentos para a área onde o centroavante fica, na maioria das vezes, com 2, 3, a gente preenche muito mal a área. Então, acho que em si, o sistema que a gente joga desfavorece muito o 9. Entra a questão de trás, que é esse jogador de explosão, é aquele centroavante de arranque, né? Esse centroavante que conduz a bola, que joga em transição, e o Vitória não faz muito isso. Então, eu acho que ele vai encontrar algumas dificuldades assim, mas sabe que dentro da área a bola vindo ele também guarda. Então, o problema todo é fazer essa bola chegar nele. Ou jogar em função do 9, jogar mais em função do 9, que a gente não vem fazendo nessa temporada. Eu tenho receio, tá? Desse sistema, de como ele vai jogar. Eu não sei se Trellis é um centroavante pra segurar zagueiro, apesar dele ser forte. É um centroavante pra fazer pivô. Ele é alto, ele pode ganhar bola alta, mas eu vejo ele jogando muito mais em transição, diferente de Diney, que tem uma característica completamente diferente de Trellis. Diney, sim, seria um 9 pra segurar zagueiro, seria um 9 pra cabecear, pra bola alta, pra famosa raspadinha que a gente conhece. Mas vamos aguardar, tomara que dê certo, né? Eu vou colocar o vídeo aqui. Paulo separou todos os gols de Trellis, não foi, Paulo? Isso, gols e assistência dele. Aqui a gente pode ver algumas características dele, né? Essa bola aérea, como falei, é o segundo jogador, o segundo centroavante mais alto da liga, só fica 1 centímetro atrás de Ney. Foi o primeiro gol dele contra a Ponte Preta aqui no Bardão. O arranque que a gente falou, né? Esse tiro de 10, 20, 30 metros, como o Léo trouxe, ele faz isso muito bem. Contra o Botafogo, ele deu um tiro de 30 metros. Contra o Corinthians, que a gente vai ver agora, ele deu outros tiros, correu bastante para fazer o gol. Então, muitos gols e lances ofensivos de Trellis veio com essa arrancada e com essa imposição física dele. Então, acho que algumas características que a gente pode aproveitar esse ano, tá? Com ele. Aqui é o gol contra o São Paulo, onde ele sai corre da pra área, depois, inclusive, né? isso, ele retorna, primeiro ele sai da área, pega a bola, toca no lateral, vai para dentro da área e, através do seu bom posicionamento, ele fica na sobra para fazer o gol. Aqui me chama a atenção esses dois jogos, esses dois lances contra o Galo. Primeiro da assistência, que ele conseguiu ganhar no corpo as duas longas de Kaique. A primeira ele venceu no corpo de assistência, essa segunda ele vai vencer Gira, né? Ele já girou contra o Palmeiras também, ele dá o mesmo giro. Isso, então esse jogo de corpo dele, para mim, como o Léo trouxe, que eu acompanhei, né, quando você anunciou o teste, sobre a imposição física, para mim esse arranque, essa imposição física dele, utilizando muito bem o corpo, é os pontos fortes dele.
Pontos abaixo para falar é um pouco técnica, é um pouco desprovido de técnica assim, para passe, para algumas ações técnicas assim, do centroavante, mas que diz respeito a utilizar o corpo para gerar vantagem, seja fazendo giro, seja fazendo pivô, seja ganhando para cima do zagueiro, virando como foi agora, e também utilizando isso para fazer uma finalização, ele é um bom definidor. Acho que isso é um dos pontos que a gente pode utilizar bastante nele aqui. Aqui é o gol, né, contra a Ponte Preta, lá, né, um gol famoso, a famosa Batalha de Campinas, esse gol de longa distância, e o outro vai ser mais um arranque, né, mais uma corrida, ia fazer ali um arranque de 15 metros, se não me engano, até receber esse passe de Danilinho para fazer o gol. E por último é o lance contra o Globo, já em 2018, onde ele vai vencer essa bola aérea. Foram poucos gols de bola aérea, né? De 11 foram apenas 2, se não me engano, contra a Ponte Preta, o primeiro jogo, e contra o Globo. Mas é um jogador de área também, um atacante alto, como o Ginei, então essas são algumas características, pontos positivos e negativos de três aqui no Vitória. Bom, agora que a gente já falou de Trellis, eu peço para você mais uma vez deixar o like, vou colocar mais uma vez aqui o banner com o Pix de Paulo para você fortalecer o trabalho dele. A gente vai falar agora de Conquista 0, Vitória 1. Falei muito aqui no pós-jogo que não gostei, que entrar com mais um no meio acabou tirando um pouco da velocidade do time. Dado falou em coletiva que ele gostou do primeiro tempo do time, porque a proposta era mesmo ter a posse de bola. Ele admite que não finalizou tanto. Eu sou contra isso, porque para mim ter a posse de bola e não finalizar e fazer o que não fez no primeiro tempo contra o Conquista, para mim não é ir bem. Mas respeito as decisões do treinador, que foi muito bem no Clássico, diga-se de passagem, acertou tudo que podia acertar no Clássico, não foi bem contra o Conquista, e a gente vai colocar aqui agora o primeiro frame que Paulo mandou para ver o Vitória na fase ofensiva, principalmente com a questão da inferioridade numérica, né, Paulo? Aqui já é o primeiro, sinta-se à vontade. Bom, muita gente se falou sobre o Vitória ter tido esse jogo lento, essa dificuldade de chegar ao último terço. E eu acho que a gente acabou colocando a responsabilidade apenas em um jogador que foi Alan Santos, pela entrada de Alan Santos no Gabriel Santiago. E aqui eu quero falar que foi um fator, sim, Alan Santos, mas existiam outros fatores também que dificultam o nosso jogo para atacar esse último terço. Um deles foi, em alguns momentos, a gente tinha esse campo muito preenchido no ataque, a gente não conseguia progredir pela lentidão, pela falta de dinâmica. Isso não fosse na direita com a Alan Santos, na esquerda a gente também não tinha essa dinâmica. O Luigi ficava isolado. A gente acabava em algum momento tendo essa falta, essa dificuldade de preencher o campo. Então, foram diversos fatores que influenciaram. Outro fator também foi o Conquista ter se posicionado em bloco baixo, fazendo linha de 5, que é muito difícil jogar contra a linha de 5. Os grandes clubes do mundo têm dificuldade de enfrentar uma linha de 5 na Vitória no Baiano, com um campo como esse, que não vai ter. Outro fator também foi o campo, como o Dado falou na coletiva, eu concordo com ele, o campo tornou o jogo muito lento. Aí vai falar, mas o Conquista conseguiu ter um bom volume de jogo no segundo tempo, mas o Conquista já é habituado a jogar nesse campo. A gente teve apenas um treino lá, o resto foi mais barradão, grama sintética, e aí foi um campo totalmente ativo que a gente vinha jogando. Mas acho que diversos fatores influenciaram para que a gente tivesse essa dificuldade no último terço. A gente ficou aquele questionamento como seria o lado direito do Vitória, né? Sem a presença de Gabriel Santiago e com a presença de Alan Santos. Mas na verdade não mudou muito. A saída 3+2 na fase inicial de construção foi vista por João Pedro entre os zagueiros e Alan Santos alinhado com o Eduardo, como a gente vê nessa imagem. E na estrutura geral, assim, da organização ofensiva, mesmo um 3-4-1-2 que a gente vê, claro que com algumas dinâmicas, assim, do esporte, que a gente vê mudar, variar um pouco algumas estruturas. A gente tentou fazer a mesma ideia, a diferença é que a gente não conseguiu ter ritmo. A gente não conseguiu gerar volume de jogo. Na verdade, conseguiu até ter a posse, mas uma posse, entre aspas, inútil, porque a gente não conseguiu criar, não conseguiu propor, não conseguiu definir as jogadas. Era uma posse onde a gente conseguia rodar essa bola na primeira linha, conseguia rodar essa bola com os meias ali no meio de campo, mas quando chegava no último terço com os laterais, com os atacantes, a gente não conseguia manter essa efetividade que a gente tinha lá na fase inicial de construção. Então, lá na frente não aparece, mas a gente viu Queiroz e Luiz por dentro, sem jogadores abertos, é o que também dificultou um pouco a gente atacar nossa profundidade. A gente ficou muito engessado ali, e as laterais nossas não conseguiu avançar tanto pela falta de apoio às vezes. Muito dependente, inclusive, dos laterais, né? Yuri, em tese, teria um corredor para avançar. Vicente até teve, Eduardo até achou umas bolas para Vicente no corredor, mas de um modo geral, a gente realmente não conseguiu ter essa profundidade necessária, muito pela escolha de povoar mais o meio de campo. É o que eu chamo de terraplanismo da bola. A galera levou muito tempo aqui falando que o Vitória tinha que reforçar o meio para jogar melhor. Reforçou o meio contra o Conquista e foi péssimo. Talvez seja melhor repensar e voltar para os dois pontas, desde que os dois pontas sejam úteis, né? O problema não é jogar com dois pontas, o problema é que a gente tinha Catatal, Guilherme,
Wesley e Mateuzinho, aí não ia adiantar. E aquela equipe também jogou sem 2 pontas, aquela equipe jogou de todas as formas possíveis e caiu, porque era, infelizmente, uma equipe que não conseguia jogar pela gestão que a gente tinha. Aqui a gente vê o Vitória no 4-3-3, foi algo que foi mudado por Dado Cavalcante, tá? Para esse jogo a gente viu que a gente jogava no 4-4-2. Todos os jogos da temporada jogou no 4-4-2, exceto aquele contra o Jacuipense, que foi o 4-3-2, que a gente ficou com a menos, né? Mas ainda assim a ideia era a mesma, esse 4-4-2. Só que foi orientado, né, para esse jogo, esse 4-3-3, não foi circunstancial, tá? Que às vezes a gente vê um jogador saltar a pressão para ajustar essa última linha, né? Mas não foi algo realmente posicional que eu vi com uma certa frequência e vi em 8 momentos o 4-3-3 sem ser sob pressão. Então foi algo orientado por dado a equipe que o Luiz fechasse lá na frente com essa linha de 3 para que a gente tivesse conseguir roubar mais as bolas ali, o que acabou não acontecendo muito, que a gente pressionou muito pouco. A gente não conseguiu ter grande êxito assim nessa pressão, né? Mas foi o que a gente teve essa variação. Mudou esse 4-4-2 para 4-3-3. Rapaz, para mim é uma das coisas que eu mais odeio de enfrentar num clube. Eu prefiro jogar com um time propositivo, prefiro jogar com um time que pressiona, mas eu detesto jogar com um time bloco baixo com linha de 5. É uma das coisas mais chatas no futebol, você enfrentar um time que defende assim. Porque eles controlam muito bem a amplitude e profundidade. Então é quase uma missão impossível, claro que não é impossível, mas é quase uma missão impossível de você infiltrar, porque eles controlam tanto a profundidade quanto a amplitude. Quando você pega um 4-4-2, por exemplo, é um time que vai ceder espaço entre os defensores assim, eles vão conseguir ou defender muito a amplitude, ceder espaço em profundidade, ou vai encurtar e defender profundidade, como é o time de Rodrigo no passado, mas liberar espaço na amplitude. O 5, a linha de 5 nessa fase defensiva, não, ela controla tanto a amplitude como a profundidade, então torna mais difícil ainda quando um time tem dificuldade de propor, torna mais difícil ainda isso. Então a gente já estava no contexto, a gente não estava conseguindo propor pela falta de dinâmica e intensidade do nosso jogo, também pelo gramado, como eu disse anteriormente, mas também por falta de efetividade nossa, e tornou ainda mais difícil quando conquista fechar essa linha de 5. Inclusive, a gente teve mais dificuldade com essa linha de 5 do que teve em todos os outros jogos, tá? Então, realmente é uma coisa chata. A gente teve isso, inclusive, no time de Rodrigo, quando a gente enfrentou a própria Sardinha no Barradão. A gente foi bem quando eles se defenderam com a linha de 5, mas aquilo foi uma exceção, né? Jogar contra a linha de 5 geralmente é muito chato. Mais uma vez, deixa o like se você assistiu até aqui. O Pix tá passando aí na tela pra você ajudar Paulo. Vamos pra próxima? Aqui a gente tem o Vitória no segundo tempo mais predominante no 4-4-2 padrão, né? Que a gente já conhece, né, Paulo? No primeiro tempo teve o 4-3-3, no segundo tempo a gente viu muito 4-3-3 também, né? Mas nos minutos iniciais a gente viu mais o 4-4-2, o 4-3-3 veio quando o Dado Cavalcante colocou 2 pontos, né? Deixou o Luigi, Jefferson Renan, depois colocou o Roberto, então a gente formou mais 4-3-3 novamente. Mas também teve essa variação assim pro 4-4-2. Aqui é a saída 3+2 que a gente sempre fala, só que dessa vez Alan Santos estava ocupando o lugar de Gabriel Santiago. A gente sabe que no clássico teve uma pequena diferença porque Gabriel Santiago acabou jogando no entrelinhas. Mas aqui a gente voltou o que foi feito na maior parte do ano, né? Com Alan Santos, entre aspas, alinhado com Eduardo e Jadson flutuando nesse entrelinha para achar espaço, né, Paulo? Aqui é uma parte desse 3-4-1-2, só que a gente separa, a gente subdivide, né? O fase inicial e o geral. Então, o geral 3-4-1-2, mas a fase inicial de transição a gente resume nessa saída 3+2. Bom, aqui é só para a gente trazer que é um padrão, né? Quando a gente traz frames, a gente tem que tomar um cuidado para não trazer lances isolados da partida. Então, sempre que possível, eu já busco 2 ou 3 imagens de alguns lances assim para mostrar que houve um padrão, não foi um lance isolado que a gente viu assim por conta de algumas movimentações gerou um lance totalmente aleatório, a gente traz aqui não, aqui realmente foi um padrão esse 3-4-1-2, como a gente viu um padrão muito grande na temporada passada no 3-2-5 e tal. Então aqui a gente viu esse 3-4-2 com o Jadson flutuando entre as linhas, os laterais mais próximos ali do meio de campo, claro que um sobe mais que o outro em alguns momentos. Yuri é o que mais sobe, Vicente segura mais, e outros momentos Vicente que mais sobe, Yuri segura, que a gente chama de lateral de apoio e lateral base, né? Enquanto Yuri é lateral de apoio, Vicente fica na base e vice-versa. Então aqui esse 3-4-2 foi muito visto também durante toda a partida. E aqui, Paulo, você trouxe um frame de algo que a gente vem reclamando desde o começo do ano, porém parece que dessa vez o Vitória não teve dificuldade com isso. O Vitória conseguiu preencher a área e você trouxe naqueles vídeos do treino que isso estava sendo treinado. O Vitória tá atacando com muitos jogadores aqui, nesse frame tá atacando com 8, mas faltou profundidade, faltou velocidade, faltou 1 contra 1 para quebrar a linha, que ele botou no groove. Espero que Dado saiba o que ele tá fazendo. Eu botei eu também, porque eu não gostei muito da ideia não por Alan Santos em si, mas porque mudaria a estrutura do time, né? Léo foi muito bem, o que eu senti muita falta, quando você pega uma linha de 5, em algum momento, para você quebrar essa linha de 5, você vai ter que ter uma jogada individual. Seja com drible, seja com passe, alguém vai ter que se destacar individualmente para quebrar essa linha.
porque o coletivo fica muito difícil contra uma linha de 5. E o que eu senti muita falta foi justamente esse 1 contra 1. O Luigi ficou sobrecarregado pela esquerda, ao meu ver, porque o Vicente não conseguiu apoiar tanto, e muitas vezes o Luigi ficou 1 contra 2. E do lado direito, a Lança recuava um pouco mais para ajudar, né, nessa construção, na armação de jogadas, e ficava Yuri ali também mais sobrecarregado. Na frente, Queiroz saía muito da área para tentar ajudar, Jadson também flutuava para ajudar, mas a gente, justamente esses apoios que Alan Santos deu atrás, que o Luigi tentou fazer pela esquerda sozinho, que o Yuri foi sozinho também pela direita, com o Queiroz ali brigando com os volantes e zagueiros para dar apoio, ficou com que a gente não conseguisse preencher o último terço. A gente tinha alguns jogadores próximos da entrada da área, no meio de campo ali, como a gente vê nessa imagem totalmente preenchida ali. A gente vê que há um balanço bom na direita, tem 3 jogadores no portador, no meio tem 2 jogadores centralizados, Luiz e Queiroz, a gente vê no lado esquerdo tem Jadson e Vicente voando ali, mas a dificuldade não era chegar aí, a dificuldade era chegar no último terço, era aquelas jogadas de linha de fundo, era fazer esses cruzamentos para dentro da área, era essa finalização ali entre linhas, a gente não conseguia chegar para finalizar. Então ali o nosso problema foi até 75% do campo. Os últimos 25 foi de extrema dificuldade. Como eu falei, é sempre bom pra galera que gosta de colocar as coisas como preto no branco pra ver que povoar o meio de campo não significa que o Vitória vai jogar bem porque você tá de saco cheio dos pontas. O problema é que você tá de saco cheio dos pontas que não tem qualidade. Não necessariamente de jogar com 2 pontas. E isso aqui, essa imagem exemplifica perfeitamente o que a gente fala aqui. Por isso que eu gosto das análises, rapaz. As análises aqui são diferentes. Tanto sim, Léo, que ninguém reclamou com nossas pontas no final da temporada, era Marcinho e Fabiano, porque eram 2 pontos que entregavam. A gente não sentia falta de meias, a gente sentia falta de pontas no contexto do nosso modelo de jogo, que entregassem qualidade. Como a gente viu, Marcinho e Fabiano na reta final, ninguém reclamou porque eram de qualidade. Então, a gente reclamava porque a gente não tinha esses pontas. Era em alguns momentos Catatal abaixo, Mateuzinho abaixo, outras temporadas Vico oscilando bastante, enfim. Então a gente tinha Alisson Farias, pelo amor de Deus. Enfim, então por isso que a gente sentia essa falta. A gente, na verdade, o problema assim das plataformas é que a gente sempre busca a solução adequada. Sempre tem algo que está faltando. E nem sempre o que está faltando é uma mudança tática, é uma mudança técnica de peças. Então, aqui eu peguei alguns momentos do Vitória, que já é no segundo tempo, que me deixou muito irritado. Como no segundo tempo a gente mudou muito a nossa forma de jogar. No primeiro tempo a gente conseguiu ter a posse e não agrediu. Mas no segundo tempo a gente foi engolido pelo Lanterna. Posso falar isso aqui com total tranquilidade, nos primeiros 10 minutos de jogo, pelo menos. A gente foi engolido pelo Conquista. Ao ponto de que com 8 minutos, Dado teve que fazer 2 alterações já. Então ele entendeu que o time realmente voltou totalmente apagado. Aqui a gente viu que a gente não progrediu pela esquerda, voltou para a direita, ninguém aproximou o passo, aí veio um lançamento, bola longa, estourou para frente, a gente não conseguiu iniciar a progressão. Então a gente conseguiu, um pouco que a gente vinha fazendo com efetividade no primeiro tempo, a gente esqueceu dos primeiros 10, 15 ou 20 minutos do segundo tempo. Então isso aqui me incomodou bastante. Claro que o mérito do Conquista aqui teve que se atirar, porque estava em desvantagem no placar, né? Mas ainda assim foi vergonhoso, apesar do gramado, apesar de tudo, a gente tem essa dificuldade imensa nos minutos iniciais de conseguir propor. Na verdade, conseguir construir desde a defesa. O próprio Dado falou em coletiva que o Vitória não viu a cor da bola nos primeiros minutos do jogo, então o próprio Dado concorda com a gente. Bom, aqui é o momento onde a gente vai, se eu não me engano, aqui é o momento onde a gente está subindo para pressionar. Dado falou, inclusive, que Roberto entrou para isso, ele queria que Roberto pressionasse mais o que ele não estava fazendo. E aqui foi um dos poucos momentos de lucidez ofensiva do time, não só no segundo tempo, como no jogo. Aqui a gente consegue recuperar a posse através de antecipação de João Pedro. A bola vinha alemão, que aciona Alan Santos, curiosamente, ali, né, em profundidade e velocidade. E a bola sobra para Roberto, que para mim perdeu o gol. Na minha humilde opinião, ele perdeu o gol, porque ele estava sozinho. Ele poderia ter cabeçado no pontapé do gol, poderia ter cabeçado pro chão. Ele cabeceou para cima, que eu não entendi. Então, para mim, foi um gol perdido de Roberto. Vale a crítica ele nesse lance. E na sobra, ali Jefferson Hernandes, que vem entrando muito bem. Para mim, já está pedindo passagem. Merece uma chance como titular. Para mim, ele e o Luiz devem entrar em algum momento juntos ali. Então, aqui foi um dos pequenos momentos de lucidez da gente, né, no time no segundo tempo e também no jogo inteiro. Bom, aqui é um momento onde a gente vai, o que me incomodou muito também, esse momento aqui, tá? É o momento onde a gente vai ceder muitos espaços. O Vitória, um 4-4-2, com isso que em alguns momentos a gente variou para o 4-4-2. A gente vai ver agora aqui os espaços gerados. Começou agora a sucessão de espaços gerados. Primeiro, espaço no portador da bola sem pressão. Depois, espaço no entrelinhas onde o portador dominou tranquilamente. A bola chega na referência e depois espaço entre o ponta e o lateral, onde o cara dominou mal e Vicente cortou, mas poderia ter sido uma chance clara de gol, com 3 espaços que a gente gerou. Primeiro, Dado deixou claro que Roberto era para entrar para pressionar. Nesse lance, Roberto não pressionou, no momento algum portador, que achou o passe entre linhas, onde a gente tinha gerado espaço também, e depois a bola chega na profundidade, entre nossa defesa, também com muito espaço. A sorte foi que o atacante dominou mal, mas se ele domina a bola bem,
o lateral já estava fazendo ultrapassagem, então a gente poderia ali numa situação de chute cruzado e torcer para Arcanjo, que estava numa brilhante tarde, né? Fazer uma nova defesa. Então, me incomodou muito ao segundo tempo. Primeiro tempo me incomodou, mas me incomodou pouco. Foi mais irritante o primeiro tempo, porque a gente tinha bola, mas não conseguia criar. Mas no segundo tempo, me incomodou mais que o primeiro, porque a gente conseguiu esquecer até as pequenas coisas boas que a gente tinha feito no primeiro tempo. É importante, inclusive, a gente ressaltar, porque eu sempre falo aqui no canal que existem alguns torcedores que deixam passar porque não foi gol. Mas é bom a gente trazer esses erros para que não se repitam e não trazer só, Deus nos livre, caso o Vitória tome gol. O Vitória deu muito espaço nessa jogada e se fosse num gramado melhor, com a equipe mais qualificada, a gente com certeza teria sofrido muito mais perigo do que sofreu, tá? Vamos colocar agora o último vídeo, Paulo. Aqui já é no primeiro tempo. O Vitória tá atacando ainda para o lado esquerdo, então é no primeiro tempo. Sinta-se à vontade. Estrutura novamente, né? O 3-4-1-2, agora aqui em vídeo para comprovar. A gente mantém essa estrutura, tenta ali algumas movimentações. Alan Santos, a bola volta pelo lado esquerdo. A gente vai ver aqui algumas dinâmicas interessantes que a gente não conseguiu entregar tanto, mas algumas dinâmicas que a gente vem visto esse padrão também, como algumas dinâmicas de achar o homem livre entre linhas, que na maioria das vezes é Jadson. Esse jogo de aproximação, né? Onde muitas vezes o portador da bola tem 2 ou 3 opções de passe, faz essas triangulações, a gente chama de jogo de aproximação. A saída 13+2 aqui, Queiroz, como eu disse, é um atleta que se esforça muito, vem errando muito, mas ele também se movimenta bastante. Ali ele já está no meio de campo, oferecendo esse apoio, e a bola vem na direita, a gente não consegue fazer essa progressão da jogada, mas aqui também está o detalhe de muitas vezes a gente não conseguir atacar essa profundidade, porque a gente tem que pedir dos atletas de frente esses apoios atrás em alguns momentos. Queiroz, com esse tamanho de área móvel, ele estava ali quase no meio de campo oferecendo apoio frontal. Então isso significa que lá na frente a gente não tem um centroavante. Então quando o Luiz baixa aqui, ele baixa para ter que dar apoio, significa que no lado esquerdo na frente está sem ninguém. Quando o Jadson tem que vir na primeira linha, porque ele está vendo que a fase inicial de discussão está meio embolada, a gente não está conseguindo progredir, ele baixa, significa que o Inter não está povoado. Então muitas vezes, por isso que a gente tem essa dificuldade, porque nossos jogadores têm que dar muito apoio e muitas vezes falta essa presença lá no último terço, não no meio de campo, não na parte central ali da defesa, mas lá no último terço é o nosso principal problema na temporada. É o cobertor curto, né? Espero que contra o Atlético, Dado consiga resolver isso. Concordo que Jefferson Renan tá pedindo passagem. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários hashtag análise do canto. Esse vídeo tá gigantesco, tá tudo dividido, tanto na descrição quanto se você tiver no celular, você vai conseguir ir passando pelo player. Eu quero saber quem assistiu até o final e coloca aí a hashtag. Paulo, mais uma vez, obrigado. O Pix de Paulo tá aqui, ó, galera. R$2, R$5, R$10, R$1.000, R$5.000. O quanto você quiser ajudar Paulo, tá ótimo. Ele sempre contribui aqui. Paulo, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Galera, deixa o like, espalha. Tamo junto. Amanhã, a partir de 3 horas, tem transmissão aqui no canto do Amistoso. Estarei com Marcelo Góes, com imagens direto do Barradão, Vitória e Falcon de Sergipe, tá? Tamo junto. Paulo, brigadão mais uma vez. É nóis. Um abraço.